São Paulo com novidade importante e conta também como anda a dívida do São Paulo com Daniel Alves. Sim, ela ainda existe. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te contar como anda a dívida do São Paulo com Daniel Alves. Sim, o tricolor ainda não conseguiu quitar suas pendências com o lateral, que havia rescindido seu contrato depois de uma passagem só discreta pelo Morumbi. Pois bem, o São Paulo deve apenas as parcelas daqui até o fim da temporada. A dívida, que já foi de 24 milhões de reais, se encerra em 31 de dezembro desse ano, com o último pagamento da parcela de algo na casa dos 400 mil. De acordo com o balanço oficial do Tricolor, a pendência para 2026 apontava 3 milhões e 300 mil com o Daniel Alves e mais 1 milhão e 400 mil com Dinorá Santos Bastos, ex-esposa do Daniel Alves e apontada na época do acordo como a responsável por gerenciar a carreira do jogador. Acontece que desde que o São Paulo começou a pagar Daniel Alves, ele já foi preso, já foi solto, já foi inocentado, já adquiriu um clube na Europa e ainda assim essas parcelas não se encerraram, longas 60 prestações. Para completar, registrar que Arthur teve seu nome registrado no boletim informativo diário e vai ficar à disposição do Tricolor para a partida contra o Internacional nessa semana pelo Campeonato Brasileiro. E o São Paulo pode virar mesmo o SAF? Esse debate que é antigo ganhou um novo capítulo. Isso porque ontem, Aires de Abreu, presidente do Conselho Deliberativo, criou uma comissão responsável por discutir mudanças no estatuto do clube. Entre essas mudanças, a principal, a SAF. Há muita gente fora do São Paulo que defende que o tricolor se transforme numa sociedade anônima do futebol. O entendimento, especialmente de torcedores, é de que o São Paulo não conseguirá voltar a ser competitivo como em outros tempos, brigando por todos os títulos, se não tiver um investimento de fora. Já dentro do São Paulo, esse assunto é tratado com enorme resistência. No ano passado, quando o Júlio Casares tentou emplacar uma espécie de SAF na base, com dinheiro vindo de fora, houve enorme resistência. Dá até para dizer que o Conselho Deliberativo começa a se virar contra o Júlio Casares a partir dessa medida. Confesso que não acredito na SAF no São Paulo nem em poucos anos, a menos que exista uma mudança radical dentro do Conselho Deliberativo, que é extremamente conservador. Mas, Nicola, por que os conselheiros do São Paulo não querem que o clube vire SAF? Porque se isso acontecer, todos os conselheiros passam a ser figuras ilustrativas na política do clube. Para completar, só registrar que Rogério Caboclo, ex-presidente da CBF, ele saiu pela porta dos fundos da CBF, faz parte dessa comissão montada para a discussão de reforma do estatuto. Ah, tem mais uma do São Paulo. O tricolor enfrenta o Internacional nessa quarta-feira, fora de casa, e uma das novidades pode ser Arthur. Recém-contratado, teve seu nome registrado no boletim informativo diário e está cotado até para começar como titular. Carlos Belmonte corre o risco de ser expulso da política do São Paulo. Diretor de futebol do tricolor durante a maior parte da gestão Júlio Casares tem sido extremamente criticado, porque no ano passado, à frente do departamento de futebol, o Belmonte estourou o orçamento em 157 milhões de reais. O tricolor havia previsto gastos com o departamento de futebol na ordem de 530 milhões de reais. O balanço financeiro apresentado recentemente, referente ao ano passado, apontou que Belmonte e companhia gastaram no futebol 687 milhões de reais. Essa diferença de 157 milhões pegou muito mal, até porque o São Paulo, na temporada passada, como em outras, não conseguiu ser campeão e mais. Não investiu na contratação de atletas, não precisou gastar para a compra de direitos econômicos. Muita gente dentro do São Paulo, gente importante, se perguntando como é que o São Paulo investiu tanto dinheiro. Já há, inclusive, uma tentativa de abertura de sindicância para entender os movimentos feitos por Carlos Belmonte e também por Rui Costa, diretor executivo de futebol, que permaneceu mesmo depois da saída do Belmonte e do Júlio Casares. O São Paulo só não teve números piores, porque a arrecadação em 2025 foi muito boa, acima de qualquer expectativa. Pela primeira vez em sua história, o São Paulo arrecadou mais de 1 bilhão de reais, o que permitiu um superávit e também a redução das dívidas. Ah, preciso chamar atenção para um outro ponto. O São Paulo, pela segunda vez consecutiva, segundo ano seguido, teve despesas acima de 1 bilhão.
Foram 1 bilhão e 15 milhões em 2024, 1 bilhão e 17 milhões em 2025. Quando eu falo em despesas, eu estou somando os 687 milhões do futebol, além de todos os outros custos normais de um clube de futebol, que vai além só do futebol, né? São Paulo, por exemplo, tem mais de 1.000 funcionários entre Morumbi, Cotia, Barra Funda, entre outros. O que você pensa sobre todos esses números? E que avaliação você faz sobre o trabalho de Carlos Belmonte? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião. Lucas Moura e Ferreira vão sair do São Paulo? A especulação que começou no final de semana ganhou ainda mais força nas redes sociais. Há quem garanta que o Lucas Moura vai jogar na Major League Soccer, no futebol dos Estados Unidos, enquanto o Ferreira tem tratativas com o Beşiktaş da Turquia. Depois de ouvir uma pessoa do departamento de futebol do São Paulo, posso assegurar que o tricolor está bastante seguro em relação a essas duas especulações. Primeiro porque ambos têm contrato, depois porque dificilmente o Lucas Moura sairá do São Paulo antes de 31 de dezembro. Jogador super identificado com o clube, que entende que está devendo, até por conta da série de lesões, a última delas, fratura de 2 costelas, que vai impedi-lo de atuar por 2 meses. O interesse, sondagens dos Estados Unidos e da Arábia Saudita acontecem, mas a prioridade do Lucas Moura é prorrogar o contrato com o São Paulo. A chance dele sair na metade do ano, segundo ouvi dessa fonte, é mínima para não dizer zero. Em relação ao Ferreira, jogador que não consegue se firmar como se imaginava por conta da série de lesões. Ele vive tendo a sua sequência como titular interrompida por um problema ou outro. O grande ponto é que quando comprou do Grêmio, São Paulo adquiriu um percentual bem pequeno dos direitos econômicos. E para que uma venda do Ferreira valha a pena, haverá a necessidade de uma oferta bem alta, do Beşiktaş ou de qualquer clube do exterior. Mas é importante contar que há uma avaliação negativa do trabalho do Ferreira. Departamento de futebol e também diretoria entendem que o Ferreira deveria jogar bem mais do que tem entregado. O São Paulo deve determinar nos próximos dias a expulsão de 2 conselheiros importantes na era Júlio Casares. Tudo porque o relatório da Comissão de Ética do Conselho Deliberativo pediu as expulsões de Mara Casares, ex-mulher de Júlio Casares, e de Douglas Schwartzman, que era até então diretor das categorias de base. Harim Assis, presidente, empossado no lugar do Júlio Casares, já se mostrou publicamente favorável às expulsões. Assis chegou a dizer, abre aspas, a confiança nos procedimentos do nosso conselho é essencial. Esse passo é significativo para garantirmos que o São Paulo caminhe com respeito e transparência perante sua torcida e o cenário esportivo. O Douglas Schwartzman e a Mara Casares viraram alvo desse julgamento, que vai acontecer em breve no Conselho Deliberativo, depois de terem sido gravados num áudio em que eles vendem um camarote de forma irregular. O camarote em questão é o 3A, registrado como sala presidencial. Esse episódio, inclusive, virou caso de polícia, embora as provas não tenham sido utilizadas pela polícia, porque a responsável pela gravação admitiu ter vendido por R$400 mil tais gravações a gente da oposição. Só para completar, com a possibilidade mais do que real da expulsão da Mara e do Douglas, mais 2 aliados importantes do Júlio vão deixando de vez a política são paulina. Assis, que como presidente já demitiu Márcio Carlomagno, José Eduardo Martins, Érica Padadera, entre outros, todos muito ligados ao ex-presidente. Para fechar sobre o São Paulo, só contar que Negrutti renovou seu contrato até 2029, volante muito badalado na base, mas que ainda não conseguiu vingar pelo time principal. Valeu, rapaziada. Obrigado por você ter assistido nosso vídeo até o final. Não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal, ativando o sininho das notificações para ficar sempre atualizado sobre tudo que está sendo falado, especulado, informado, noticiado no time mais querido do mundo. A gente fala do São Paulo. Então peço humildemente para você dar o like e se inscrever no canal. Valeu, grande abraço para você. Hoje é quarta-feira, muito agitada, com muita informação, muito bastidores. Daqui a pouco tem jogo, tá? Daqui a pouco tem jogo. Deixe no comentário a sua opinião, deixe seu palpite para mim 2-0 o São Paulo. Combinado? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!